No Brasil, imigrantes que chegam de vários países do mundo e querem ficar por aqui recebem assistência do governo brasileiro. Ao receber o direito de morar no país, eles também têm o acesso à identidade e à carteira de trabalho. Hoje, cerca de 300 ganeses que moram no Distrito Federal receberam a autorização de permanência pelo Ministério da Justiça. Zouk Marlon nasceu em Gana. Ele acabou de sair de um posto da Polícia Federal em Brasília. Foi pedir residência permanente no Brasil, documento necessário para que ele possa ter direito à emissão definitiva da carteira de trabalho. Saiu com tudo pronto. Eles tiram um protocolo para nós, depois a gente tira a carteira de trabalho para conseguir trabalho aqui tranquilo. Ele conta que veio ao Brasil durante a Copa do Mundo em 2014. Se encantou com o país e decidiu ficar. Ao todo, 330 imigrantes ganeses que vivem aqui no Distrito Federal vão poder requerer a residência permanente no Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, a ação faz parte de uma política do governo de respeito aos direitos dos trabalhadores imigrantes. Pessoas que estão trabalhando, que estão inseridas, que estão contribuindo de alguma forma para o nosso país, para o nosso desenvolvimento e que o risco que elas tinham é de, ao perder esses documentos precários, provisórios que detinham, cair numa situação de irregularidade migratória, né, e com isso perderem seus empregos e com isso ficarem numa situação de vulnerabilidade social, o que não é interessante nem para elas próprias, nem para o Estado brasileiro. Governo da China divulga novas metas para a economia do país, que é a segunda maior do mundo. A previsão foi feita pelo primeiro-ministro Li Keqiang na abertura da reunião anual do Congresso Nacional do Povo, o Parlamento Chinês. O encontro reúne 3.000 parlamentares de todo o país. Foi a primeira vez que, em vez de um número exato, a China optou por uma variação, que vai de 6,5% a 7%, para falar do crescimento da economia. Na prática, o governo reconhece que o resultado em 2016 pode ficar abaixo dos 6,9% de 2015, o menor índice em 25 anos. O primeiro-ministro também fez estimativas para a inflação, que deve ficar por volta dos 3%, e para o desemprego, que não deve passar dos 4,5%, com a criação de 10 milhões de postos de trabalho anuais. Além disso, foram divulgados detalhes do plano de metas para os próximos 5 anos na economia da China. O governo promete modernizar o mercado de ações e também investir em sustentabilidade, reduzindo em 18% as emissões de carbono até o fim da década. Lançado na usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, um projeto pioneiro de geração de eletricidade. O projeto conta com 64 metros quadrados de placas solares sob o lago da usina hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, a cerca de 200 quilômetros de Manaus, no Amazonas. A radiação do sol vai ser captada pela estrutura e transferida por cabos até um centro de eletricidade conectado ao Sistema Interligado Nacional, responsável pela distribuição de energia no país. No segundo semestre começa a expansão do projeto e no ano que vem ele deve gerar 5 megawatts de energia, suficiente para abastecer 9.000 residências. Outra iniciativa com a mesma capacidade entra em operação na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, ainda neste mês. Os investimentos do governo federal nas duas ações somam 100 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que a ideia é aproveitar os reservatórios das usinas para produzir energia solar associada à hidráulica e, no futuro, realizar leilões para contratar essa produção em maior escala. Também no Amazonas, clientes caem em golpe ao comprar materiais de construção pela internet. Os anúncios chamam a atenção pelos preços mais baixos, se comparados aos das lojas de material de construção. Mas o presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica alerta: a propaganda pode ser a isca para um golpe. Há poucos dias agora tivemos já uma equipe de pessoas que foram presas por conta desse desvio de tijolo, onde o cliente em Manaus compra determinada quantidade
e chega lá na hora da entrega, eles só entregam uma faixa de 40%, até no máximo 55% do combinado, né? As quadrilhas usam jornais e sites para anunciar milheiros abaixo do preço do mercado. Após a confirmação do pagamento, o cliente recebe uma quantidade inferior à que foi comprada. Em alguns casos, nem chega a receber o produto. A fraude já acontece há pelo menos 1 ano no Amazonas, mas nos últimos 6 meses tem se agravado, prejudicando clientes e o mercado local. Tem site aí que está oferecendo nosso produto por até mais barato do que na própria fábrica. Alguns critérios são importantes para garantir a compra segura. Um dos cuidados principais é optar por pontos de vendas fixos e atentar por detalhes no produto. Para evitar de cair nesse golpe, o consumidor precisa ficar atento a um item muito importante na hora da compra: o carimbo da empresa registrado no produto. Aqui constam as informações de CNPJ, contato do fabricante e o tamanho do tijolo, de acordo com as regras da ABNT. Caso esse registro não aconteça, é recomendável que a compra não seja feita. E agora vamos para as notícias do Rio 2016. Neste último final de semana, o Rio de Janeiro recebeu vários eventos teste para os Jogos deste ano. Atletas do nado sincronizado, por exemplo, participaram do pré-olímpico no Parque Aquático Maria Lenk. 7 países apresentaram as rotinas técnicas por equipe. A Ucrânia terminou em primeiro lugar. O torneio define as últimas vagas para Rio 2016. As atletas francesas destacaram o clima do Brasil e disseram que gostaram muito de nadar ao ar livre. Para as chilenas, é muito bom estar no Brasil. Elas falaram que, ainda que não tenham chances de se classificarem amanhã, apostam e torcem pelo sucesso das Olimpíadas. Eu acho que os atletas têm dado um feedback muito positivo. A FINA também esteve aqui, também disse que o evento está indo muito bem. E a gente tem alguns ajustes para fazer e vamos fazer os ajustes para os Jogos. As brasileiras também se apresentaram no evento. Por ser o país sede, o Brasil tem direito a vagas na prova de dueto e por equipe. Luísa Borges e Duda Micucci vão ser as representantes nacionais no dueto. Nossa meta é entrar nas finais como dueto e como conjunto, então a gente está treinando para isso e com certeza hoje já foi um aprendizado mais ou menos do que vão ser as Olimpíadas, a gente sentiu a energia. O nome das brasileiras que vão disputar o nado sincronizado por equipe ainda não saiu, mas a torcida já está classificada. 6, 7, 8, 1, 2. É maravilhoso, né? A gente fica arrepiada, vai dos pés à cabeça o arrepio e é uma coisa boa, porque é uma energia boa, é todo mundo a nosso favor. Então eu acho que só agrega, assim, só faz a gente nadar com mais raça e mais felicidade. Sucesso total! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Nota 10! Pelas eliminatórias da Copa, técnico Dunga convoca os 23 jogadores para os jogos no final deste mês, contra o Uruguai e o Paraguai. A lista divulgada pelo técnico Dunga não trouxe novidades. Os convocados são os goleiros Alisson, Marcelo Groy e Diego Alves. Os zagueiros Davi Luiz, Miranda, Marquinhos e Gil. Os laterais Danilo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Alex Sandro. Os volantes Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto. Os meias atacantes Felipe Coutinho, Oscar, Lucas Lima, Kaká, William e Douglas Costa, e os atacantes Neymar e Hulk. Além do meia Kaká, que atua nos Estados Unidos, Dunga convocou novamente os jogadores Renato Augusto e Gil, que recentemente se transferiram do Corinthians para o futebol chinês. O Brasil é o terceiro colocado na tabela de classificação das eliminatórias da Copa. A seleção enfrenta o Uruguai no dia 25 de março em Recife e joga contra o Paraguai no dia 29 em Assunção. No final desse mês, temos a volta do Brasileirão Feminino. As 8 equipes que avançaram para a segunda fase vão contar com um reforço de peso das jogadoras da seleção brasileira. No chamado draft, 14 jogadoras da seleção permanente ficaram à disposição dos times que ainda estão na disputa. É bom para as equipes e também para a seleção. A gente faz o trabalho da seleção dentro daquela prioridade que nós temos para a Olimpíada e, ao mesmo tempo, a gente consegue também valorizar o Campeonato Brasileiro cedendo aos atletas para passar esse período da segunda fase em diante do campeonato. A
ordem das escolhas foi definida por sorteio. 2 times só puderam escolher uma jogadora, enquanto os outros 6 ficaram com 2 cada. O primeiro a escolher foi o Rio Preto, atual campeão, que ficou com a goleira Luciana. A gente chega no clube, a gente tem que dar o nosso melhor e acho que deixar um legado no clube que a gente passou. Ao fim do draft, a situação ficou assim. O Rio Preto ficou apenas com a Luciana. O São Francisco da Bahia selecionou a Formiga. O Foz Cataratas do Paraná escolheu Bruna e Bárbara. A Ferroviária de São Paulo, Camila e Jéssica. O São José, também de São Paulo, ficou com Thaísa e Juliette. O Flamengo escolheu Maurine e Bia. O Iranduba do Amazonas, Tayla e Rilane. E o Corinthians selecionou Letícia e Rafaela Travalão. Se as atletas são como presentes que os times não veem a hora de poderem desfrutar, eles vão ter que esperar um pouquinho mais. É que elas só vão poder entrar em campo mesmo daqui a quase um mês. O campeonato fica parado até 22 de março, porque a seleção brasileira disputa a Copa Algarve, em Portugal, entre os dias 2 e 10 do mês que vem. 8 das atletas que participaram do draft estarão lá. O Jornal Metropolitano de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.